Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao terceiro capítulo de Samuel, primeiro livro de Samuel. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, que era o sacerdote da época. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, ou seja, a catarata, estava chegando em Eli pela idade. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Eli falou com ele: Que palavra é a que te falou o Senhor? Peço-te que
mas não encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Então, meus amados, explicando melhor esse capítulo, né, para quem não entendeu, é claro, os filhos de Eli, que era o sacerdote, eles trabalhavam também como sacerdotes ali no templo, né? E quando as pessoas iam oferecer um sacrifício a Deus no templo, os filhos de Eli, eles pegavam as melhores partes daquele animal que estava sendo sacrificado, assava e comia o churrasquinho. Então, isso era errado, porque o sacrifício de animais tinha todo um ritual que deveria ser obedecido, não é? Mas os filhos de Eli não obedeciam, eles faziam churrasco da melhor parte, eles também estavam tendo relações sexuais com as mulheres que apareciam lá na porta da tenda da congregação, e Deus viu isso, né? E usou Samuel, ainda muito jovem, para dizer que iria castigar os filhos de Eli. E a linhagem de Eli não iria mais ter sacerdotes ali no templo para servir, porque o Eli havia sabido que os seus filhos faziam coisa errada, mas não repreendeu os seus filhos. Amém? Esse é o capítulo 3. Deus abençoe você e toda a tua família.